Alex Pet, sabe onde a gente tá hoje? Zoológico de São Paulo, velho. Hoje muito do que acontece aqui dentro, aqui diretamente pra vocês, Red Fox. Hoje aqui, Zoológico de São Paulo, eu sou o Alex Pet. Cezina é o cara, velho, que faz esse negócio todo acontecer. Comigo hoje, Zoológico de São Paulo, vamos saber histórias, vamos contar os projetos, por que existe um zoológico no meio de uma selva de pedras como São Paulo. Hoje aqui comigo, Alex Pet. Fala, gente! Bora conhecer a história dos animais, a história um pouquinho de cada aqui, o porquê que existe um zoológico, né, tão grande como esse de São Paulo, por que chegou alguns animais aqui, como é que o rinoceronte chega no zoológico, como é que um elefante chega a girafa, como não são naturais do nosso país, né, como é que tá aqui tudo isso, como é que veio parar, essa é a ideia, porque a gente vem com o propósito de falar sobre o zoológico, o porquê do zoológico na vida de uma cidade tão importante, pessoas estão passeando aqui, conhecendo o zoológico, mas o foco real de um zoológico nunca foi o passeio das pessoas, e sim a fauna, a flora, o cuidado com as aves. Arara azul está em extinção novamente, porque teve a queimada no Pantanal e todos os ninhos se perderam, então ela voltou para aquela situação de que ainda podemos perder a arara azul da natureza. É muito impactante isso, sabe? Então, o zoológico é o porquê do zoológico. É isso que a gente veio fazer hoje aqui no Zoológico de São Paulo. Fala, gente, dentro do zoológico agora. Mara Marques, bióloga do Zoológico de São Paulo. A gente está aqui num espaço hoje de conservação. É conservação, exatamente. Primeiramente, muito obrigado. Eu que agradeço. Poxa, velho, como é bom estar aqui, velho, e pessoas que realmente fazem muita coisa para a conservação da fauna e da flora. Vamos dizer tudo isso, né? E principalmente dos animais, voltado aqui às vidas, velho, que tanto importa pra gente. Mas, Mara, o que é isso aqui, cara? Bom, em primeiro lugar, agradeço de você estar aqui, dar esse espaço para a gente, de falar uma questão tão importante que é a conservação da biodiversidade. Esse espaço especificamente a gente dedicou às ações de conservação que o Zoo está envolvido, o Zoo de São Paulo, de uma forma direta e indireta. Então, a gente tem muitas iniciativas, mas a gente pensou algumas para que as pessoas conhecessem. Então, aqui a gente trabalha, por exemplo, na conservação dos papagaios. Papagaio chauá, de cara roxa, que são espécies ameaçadas. E ninguém fala, né? Porque às vezes papagaio é papagaio, não? E tem várias espécies. São, né, algumas muito ameaçadas. Então, assim, as pessoas às vezes têm papagaios e não sabem ao certo o que tem. Então, aqui a gente tem essa iniciativa junto com o Plano de Ação Nacional para a Espécie, junto com o CEMAVE, que é o órgão do ICMBio, né? O Departamento Civil que cuida das aves. E a gente descreve todas as ações, inclusive esse QR Code para os nossos visitantes, que está em inglês, em espanhol, dá mais informações, como você acessar as informações que estão no Plano de Ação Nacional. Legal, né? Se você quiser informações mais apuradas. Mas o objetivo dessa população, que a gente chama de uma população de segurança, significa que ele tem uma chance, fora do ambiente natural, de ter uma população controlada. Animais que se reproduzem, animais que dão descendentes por meio da mão humana. E esse é o trabalho do Studio Bookkeeper, que é o consultor genealógico. O que eu posso dizer para você na nossa linguagem hoje é o Tinder. Ele vai escolher... Vai juntando, dando os match. Na parte da genética. Mas tem uma coisa importante. A genética, que a gente chama, e a demografia, que significa o número de indivíduos que a gente precisa ter para atingir uma certa meta, precisa estar aliada à questão de comportamento. Porque às vezes esses bichos, você pode ver um animal que geneticamente é muito importante colocar junto, mas eles não se dão. Porque aí tem a questão comportamental e às vezes você tem que trocar um indivíduo que pode ser que não tinha uma relevância tão grande na genética, mas ele vai funcionar bem porque ele gera descendentes. Importante. Então é importante levar em consideração a genética e também o comportamento dos animais. Verdade. E aqui a gente reúne os papagaios, a gente reúne o projeto da jacutinga, que é outra espécie importante. A gente reúne a flora também, quando a gente fala ali a jussara. Da... Palmito? Não. Isso. Do palmito, né? Isso. Então, assim, ali a gente tem um bando de jacutingas, são todas nascidas importante. Aqui, né? A gente tem o mutum de Alagoas, uma espécie que já não tem mais na natureza, ele tá aqui, ó. Tá ali Tá? no chão. São, se não me engano, um dos únicos exemplares que a gente tem que tá sobre cuidados humanos. No chão. Né? Porque ele já sumiu da natureza, desapareceu. Você não acha mais? Na natureza não, você acha em alguns locais como o zoológico, no qual a gente faz todo esse trabalho com ela, para que a gente consiga ter indivíduos para voltar para a natureza. Caramba, velho. Né? Então, e muitas vezes as pessoas não conhecem quem são as jacutingas ou quem são os mutuns de Alagoas, muito específico daquela região. Né? E são animais que estão desaparecendo. Ô Mara, qual que é a
principal preocupação tua? É muito difícil, né? Porque a gente lidar com animais, cara. E que, tipo, talvez pela maldade humana, principalmente, vamos dizer assim, a gente tá perdendo tudo isso. Olha, eu digo que como brasileiros que somos, esse país é um dos países, se não é o país com a maior biodiversidade do planeta. A responsabilidade que a minha geração tem, a sua e a futura, é muito grande. Porque os impactos ambientais são grandes, são cada vez muito. mais. Mas ainda há chance, ainda há como reverter. Então, trabalhos como esse e de outras instituições que trabalham com isso, dá uma luz no fim do túnel. Porque se não fosse, talvez muitas dessas espécies já não estariam mais com a gente. Você que tá vendo Né? o vídeo aí, cara, a importância de você passar pro seu filho, pro seu neto, para as futuras gerações, para que no futuro eles tenham ainda isso, ainda. Exato. E olha, é uma situação assim, Exato. eu me preocupo sempre muito com isso, porque Olha aqui que belezinha, a ó. gente talvez, olha o ninho. Esse aqui é um ninhozinho, que provavelmente a gente está numa unidade de conservação aqui em São Paulo, e a gente tem várias aves que vivem aqui. Provavelmente ele já estava trabalhando na construção do seu ninho aí. Caiu. Tá vendo? Então, assim, a beleza, né? Que se tem disso. Como é que nem a engenharia prova isso aqui, ó. Isso aqui é Engenheiros têm que estudar essa a coisa parte. mais linda. O pássaro já nasce sabendo fazer um ninho, vai. Deixar aqui que é o lugar dele. Né? Então, assim, eu acho que se tocou num ponto importante. A educação, que a gente chama hoje de educação para conservação, que é isso, é muito importante para que as gerações entendam, porque o conhecimento sozinho, sem alguém que transforme, ele não serve para nada. Tem que ter alguém que transforme, alguém que diga. Né? Então, todo o trabalho que é feito aqui, para que é feito isso, o que a gente espera com isso, para que a gente um dia visite o Pantanal e veja as araras voando novamente. Né? Então, em outros biomas também, né? Um tatu-bola, os peixes, porque tudo. Então, por exemplo, na lista passada de espécies ameaçadas, a gente tinha, poucas pessoas sabiam que o maior grupo de bichos ameaçados que se tinham eram os peixes. Porque as pessoas entendem o peixe como recurso pesqueiro, comida. Mas temos diversas espécies de peixes ameaçadíssimas. Ou porque você faz introdução de espécie exótica, ou porque não está reproduzindo. Então, os peixes é um grupo importante. Né? Todo um ecossistema, tanto de rios e lagos, quanto marinho. Até porque, pelo que eu sei, não sei se eu estou errado, mas uma maior porcentagem do ar que a gente respira vem do mar. Você tem todo um fluxo, né? A Amazônia Verde, que a gente chama, né? O Oceano Verde e Azul, que faz uma combinação e que reflete no nosso microclima. Aqui a gente é bastante privilegiado, porque a gente está numa mancha verde no meio da cidade de São Paulo, que controla todo o microclima de umidade, de temperatura, que é sempre 2 graus mais baixo do que na cidade. Muito mais gostoso. Muito mais. Tem lugar que não tem mais árvore Não nessa tem mais cidade. árvore. Selva de pedra, a gente tá no meio da selva de pedra, no meio da natureza. Não velho. é? Isso é impecável. Isso é impecável. Então a gente tem Maravilha. que zelar por lugares dessa natureza. Verdade. E ensinar a nossa geração de que se nada foi feito agora, porque esse ditado, vamos deixar para as futuras... Não, é agora que tem que fazer. A futura gestão é agora. Porque não tem outra forma. Não tem. Se a gente deixar para a Concordo. próxima resolver, não vai dar tempo. Então temos que fazer as coisas agora. Isso é o zoológico de São Paulo, velho, tá vendo? Esse projeto das araras, a gente é membro da Associação Latino-Americana de Zoológicos e Aquários, que fomenta a conservação e pesquisa. Então você pode, como membro, apresentar um projeto. E você passa por um crivo. E se esse projeto atinge essas regras, esse projeto é certificado no nível da América Latina. E esse é um dos projetos. Que legal. Né? Então conta toda a história, o compromisso, o nascimento, os filhotinhos e as parcerias com quem a gente tem. Então aqui, ó, projeto Pesquisa e Conservação é com quem a gente solta. Né? O Plan Aves da Caatinga, porque a espécie está dentro de um plano de ação nacional. CEMAV que coordena, o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente. Interessante, não é tipo assim, eu vou criar uma arara azul aqui, vai ter filhotinho, eu vou soltar de volta. Não. Não é assim, mesmo porque dependendo da arara que você solta ela num ambiente equivocado e você está impactando não só ela, mas as espécies que vivem ali. A gente faz uma crítica às vezes muito grande, às vezes até o policiamento, às vezes a gente sabe disso, mas pega um animal, um silvestre, em qualquer lugar e acha que tem que soltar na natureza aqui de São Paulo, sendo que o animal é lá da Bahia, por exemplo. Acontece isso. Não, é né? muito comum, porque assim, a polícia, os órgãos fiscalizadores, eles têm a sua obrigação, né? De recolher os animais e tal. Mas assim,
muitas vezes esses animais são o que a gente chama de espécie invasora para a nossa cidade, para o nosso estado, porque eles pertencem a outro estado. Lugar, né? Então o correto seria ele retornar para lá e lá dar um destino. E muitas vezes isso não acontece. E aí mesmo as pessoas acabam soltando em áreas, olha, aqui é uma área verde, ele vai se dar bem. E não é. Entende? Então, às vezes o bicho não sobrevive, às vezes ele come, por exemplo, filhotes de outras aves que estão aqui, que não ocorreria. Então, existe um impacto sobre isso, né? Então, a devolução dos animais para a natureza, ela precisa ser muito bem estudada. E tem uma questão sanitária também. Porque, às vezes, são doenças que, eventualmente, ele já adquiriu no contato humano. Zoonoses. E aí você está introduzindo uma doença numa área que não tem. Exatamente. Tem uma série de fatores que vai além da gente soltar o bicho. O zoológico, ele é muito mais do que um zoológico, de um cuidado só com animais, saúde pública também, viu? Entendam isso, pelo amor de Deus. Exatamente. A reprodução de aves, ela é muito diferente da reprodução, por exemplo, dos mamíferos, que tem aquela questão do cio e tal. A ave, ela é monogâmica, então é eles para um. Precisam se querer. Sim. Se encontrar ali, e aí a partir do momento que eles fazem um par, eles ficam juntos pro resto da vida. E aí o papel, digamos, de quem trabalha com a conservação exita é exatamente o que a gente chama do estudo de bookkeeper, que é o construtor da árvore genealógica, digamos assim, dos animais, é indicar quem animal reproduz com quem, para que você tenha toda a parte genética protegida, né? A gente sempre trabalha com a genética e com a demografia, então a gente precisa ter esse balanço. Os animais com uma genética boa, né, de fundadores, de descendentes, com demografia, ter números, porque se só tiver uma boa genética e tiver poucos bichos, eu não consigo fazer a população crescer. O ideal é que ela esteja em equilíbrio. Verdade. Então esse é o papel do biólogo na hora de você fazer os pareamentos. Né? A importância de um biólogo, velho. Né, Mara? Não é verdade? É isso mesmo. Isso aí. Quando a gente fala de conservação, e um dos lemas que a gente fala de conservação é que ela não tem fronteiras. Certo. Várias instituições falam, por exemplo, dos nossos tamanduás-bandeiras. Certo. Né? Aqui tem um bebezão e aqui tem o pai. A jaguatirica que nasceu aqui. Acho que elas já estão soltas. Deve estar deitadinha. Onde é que elas estão? Não sei, elas devem estar camufladas. Daqui a pouco elas voltam por aí. Uma história bonita. A mãe foi resgatada lá em Mato Grosso do Sul. E o pai veio de Paraopebas, no sul do Pará. Parapebas, conheço Parapebas. Pequenininho, foi encontrado, foi entregue para um analista ambiental de CMBio que terminou de cuidar. Ele veio primeiro para nós, porque a gente queria continuar a reproduzir os gatos sul-americanos, porque a gente acha importante, filhos sul-americanos, e depois eu soube, lá em Mato Grosso, que tinha uma fêmea, mais ou menos da mesma idade. Aí trouxe para cá. E já reproduziu. E tá onde? O filhote tá aqui. Tá aqui com a mãe, daqui a pouco ela aparece por aí. Ela ficou fora. A ideia é voltar para onde estava ou não? Não, a ideia é que a gente mantenha uma população e comece a construir uma população de felinos sul-americanos. Uhum. A jaguatirica, ela não está na lista de espécies ameaçadas, mas ela está ameaçada localmente em alguns lugares. Né? Porque é um animal predador, às vezes ele caça alguns indivíduos e aí os fazendeiros acabam matando, envenenando. Tem uma série de atropelamentos. Então hoje a gente precisa investir nos pequenos felinos. Será que a população sabe quantos felinos são brasileiros que a gente tem? Sabe nada. Né? A gente sabe de leão, tigre, beleza? São importantíssimos, são todos da mesma família. Mas os pequenos, claramente sabe. Sabe onde eu vi que ninguém sabia nada do que a gente tem? No Covid, que falaram que a gente tava com um problema nas girafas, no tigre. Eu falei, não, ali foi o cúmulo já, porque acabou, velho. Então, assim, o nosso papel de falar da nossa fauna e falar das outras também. Olha o canguru aí. Entende? Porque, assim, é importante a gente falar quais são as ameaças que os cangurus têm. Aqui é outra onça pintada, Raimundinho. Olha lá, tomando sol lá. É a hora que eles mais gostam. Como gato, né? Todos os gatos gostam de tomar sol. Tá na parte quente, né? É igual a cobra. Quente. E eu digo que é igual o gato doméstico, só muda o tamanho. Que no caso é só manter. Aqui é só manter. Não tem como. Mas a gente tem o indicativo de educação. Certo. Então, contar a história, o porquê das ameaças. E aí, o que foi bacana aqui... Isso vem muito de contrabando? Canguru não. Não. Canguru não. De tráfico, não, você fala. Canguru não.
porque nem todo mundo consegue colocar exatamente. né? Então, assim, o que se vê, a maioria das vezes, do tráfico são outros grupos de animais. E aqui, Mais macaco, por exemplo. anfíbios, né? Aves, tem uma moda da herpetofauna, são esses animais que acabam sendo traficados de forma irregular. Aqui foi tão bacana essa interlocução que a gente teve com a instituição e com o país, que quem veio nos visitar aqui foi o cônsul da Austrália. Nossa, ele pra veio saber aqui, do trabalho que é feito aqui. ele veio, viu o trabalho, gostou, falou um pouco da cultura, porque eles têm uma cultura muito rica na Austrália. Né? Então, assim, a gente não fala só do bioma e do bicho, a gente fala da cultura. Inclusive, se você quiser levar um animal daqui para a Austrália, você passa por muita coisa. Quase que é impossível você levar um animal para colocar dentro da Austrália. E assim hoje. tem que ser, né? Toda a tramitação. Quando a gente está falando da onça pintada, que é o nosso símbolo, no México é o Deus Sol, é o jaguar, é o azteca, da cultura azteca. Então, assim, a gente fala, além da biologia, a gente fala da espécie, a gente fala da cultura do país. Então, quando a gente traz um animal exótico aqui, a gente quer falar um pouco da cultura, né, Monique? Como a gente fez os axolotes. Sim. Os axolotes, a gente trouxe, não é um bicho muito comum, ele acabou sendo famoso por conta do Minecraft. Mas ali, a gente trouxe, antes de trazê-lo, a gente fez um trabalho com os zoológicos do México e com a universidade que estuda os axolotes, principalmente numa área. Aqui no Brasil, é só aqui? Não, tem outras instituições que estão falando sobre o axolote, a importância, mas a gente trouxe toda a cultura mexicana e de uma espécie que é bem ameaçada, que é muito restritiva pra deixar lá. muito realista para ele, toda a cultura, possível. Inclusive eles nos ajudaram tanto que o axolote é símbolo da moeda deles lá. Então eles mandaram uma cópia da moeda para nós, para dizer o quanto a espécie é importante. Assim como a gente tem a onça pintada. Cuidando do que é realmente nosso, assim, Entende? Então, aqui a gente não tem as nossas moedas, a gente tem garça, a gente tem tartaruga, a gente tem mico-leão dourado, tem lobo-guará, tem a onça. Na nossa moeda, que é a nossa fauna, lá eles têm o axolote. Então, quando a gente fala que conservação não tem fronteira, significa que a gente tem que estar conectado. Né? É verdade, não tem geografia. Não tem geografia. Tudo igual. Tudo igual. Quando a gente fala tamanduá-bandeira, que é nosso símbolo, também tem na Argentina. E ele não passa passaporte para passar da Argentina para o Brasil. Não dá. Então a gente tem que estar conversando com eles também. Verdade. Então você tem meio que uma conversa com o mundo inteiro. O mundo inteiro. A gente conversa com o mundo inteiro o tempo todo. O tempo todo. Essa conexão existe todos os dias. E essas pessoas que estão chegando aqui, nosso objetivo é que elas saiam melhor do que entraram aqui. Não é só passar o dia de lazer, elas vão aprender. Quantas pessoas no ano? Nossa! Monique falou quantas pessoas no ano? Quantas pessoas por ano? A gente está recebendo aqui, a meta esse ano a gente deve receber 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas no ano. Porque aqui a gente está num grande complexo, né? Então aqui a gente está dentro de uma unidade de conservação, que é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que ele pega não só esse lado, mas o lado de lá também. Então dentro dessa unidade de conservação tem vários equipamentos públicos e agora sob concessão também. Então a gente tem o Sintec da USP, que tem um planetário, a gente tem um hospital, a gente tem a Expo e tem aqui o Jardim Botânico Simba Safari e o Zoológico de São Paulo, que é um grande complexo que está sob concessão. E a gente tem investido mais também em turismo, né? Além de todos os programas do zoológico, hoje tem mais de 40 iniciativas de conservação. A gente também tem investido mais em marketing, divulgar mesmo, porque a gente está falando de um oásis no meio da cidade de São Paulo, né? Sim. É um lugar que assim você vê, você tem um conforto térmico, você consegue estar em meio à natureza, numa cidade que Bom dia! Só me deu cano hoje, né? A senhora me deu cano hoje, né? Vivian. A Vivian. Oi, Vivian. Tudo bem? Olha ela que é a Vivian. Me deu cano. Com ela? Quem tá gostando faz barulho. Ei, olha o ator lá, César. O ator lá. Como é o nome dele? Júlio Rocha. Júlio Rocha. A outra coisa importante, você tá vendo esse bando de marrecos que tem aqui? Tá. A gente é um pouso para esses bichos na migração. Vem pra cá. Eles vêm,
Para por aqui. Para, engorda, descansa e vai embora pra migração. Olha aqui. Entende? Uma passagem. Olha a girafa aí, Ana. Olha Isso lá. aqui. Bem de pertinho. Olha aí, Cezinha. Bem aqui, ó. E aqui a gente ainda tem um filhotinho, que agora é adolescente, que é o É. Melman. Pré-adolescente, Pré-adolescente. Pré-adolescente. de canela grossa. Olha lá, canelão. É tão linda, né, cara? Eu acho Ah, olha, um bicho um fenomenal. bicho majestoso, inteligente. É. É um bicho... Era difícil saber aqui. Você fala assim, qual é o bicho que você tem que escolher? É difícil, porque cada um tem uma Tem característica. um carinho especial por algum, mano. Todos. É. Todos. Eu digo que são todos nossos A gente filhos. tava outro dia nos né? outros zoológicos Todos. de Guarulhos, falei, o pessoal vem pra ver o leão, né? Falando, mas o leão é o de menos pra gente, cara. O passarinho. Porque a gente viu Já- esses bichos nascerem, a gente viu esses bichos crescerem, né? O leão também. Ah, o leão Os vem dois daqui, irmãos, os dois filhotes. irmãos. Califa saíram daqui, e o Califa. Esse outro, o Mandiba? lá, Mandiba. São os dois, Foram vieram pra lá, é daqui. verdade. E um não vive sem o outro lá. Ah, São super companheiros. que legal. Que o Adão e Eva, nosso casalzinho Nosso casal de rinoceronte. rinoceronte. Que legal. Vocês querem as Eu quero. Centro de conservação da ararinha. Então, aqueles dois indivíduos que vocês viram ali embaixo, Ah, a gente tem mais 25 aqui na Mara. Isso. 25 filhotes? Jovens. Ah, 25 Casais. jovens. Aqui é pra reprodução. Ah, pra se reproduzir. É já. pra Já estão reprodução. separados os casais já. Isso, que é pra reprodução. A gente recebeu um pedido, né, do governo federal, via SEMAB, CMBio, para cuidar desses animais, e aí a gente criou um centro de conservação para Que legal. eles, que fica aqui Que legal. numa área apartada da Que visitação. legal. Aqui a gente tem um espaço de eventos que a gente loca, se vocês quiserem fazer a festa de final de ano. Ah, é? da- Tem aqui no zoológico, velho. Aqui. A gente teve aqui no final de semana um acampamento do Passeio Kids, Que legal. eles fizeram aqui. Então, Olha a o gente tem espaço todo aí, esse o pessoal fica tudo espaço. acampado aí. Fica. Vê as estrelas à noite aqui e vê os tatus andando no meio do mato aí. Que legal. E Tem aí, espaço pra você crescer ainda, né, velho? Cheiro, a temperatura, tudo. Pouco tudo se é. falam isso. Eu brigo muito em Guarulhos, muita gente tira uma árvore de uma casa e pela lei você dá 7 vezes aquilo, o tamanho da árvore. Sim, sim, sim. Lá estão trocando uma por Oi, uma, Laís, cara. a gente... Aham. Aqui é o setor que começa mais cedo aqui no zoológico. Eles começam 6 horas da manhã. Aí Tudo já bem? tem as dietas ali, de acordo com cada animal. Aqui é separado entre os herbívoros, os carnívoros, as bancadas, igual numa cozinha humana mesmo. Você tem noção de quantos quilos de carne por 2 dia? toneladas de alimentos dia. pra Dia? todos os animais. Não só carne, né? Tem Uhum, tudo no folhagem. geral. Essas folhagens, aqui é a parte do enriquecimento ambiental. Oi, Então, tudo as bom? meninas Tudo aqui bem? Fazem toda a parte de enriquecimento para estimular comportamento natural dos animais. A gente tem alguns enriquecimentos temáticos, vocês já devem ter visto no Instagram, quando a gente faz de Copa do Mundo, de Dia dos Namorados, é tudo para fomentar esse fazenda. instinto natural deles. Folhagens, a gente tem uma fazenda que fica em Eu ia Araçaiaba perguntar, da Serra, que é de onde vem. As frutas, legumes e frutas, legumes e carnes a gente compra, são próprias para consumo humano.
Então a gente compra todas as SAGESP, todas têm que estar com o certificado do Ministério da Agricultura. São 2 toneladas por dia de alimentação. 2 toneladas. Então antigamente a gente fabricava a ração aqui, mas ela ficou obsoleta porque hoje em dia você já tem uma tecnologia e tem Mais rações prático, né? desenvolvidas para determinadas espécies, né? Então boa parte das nossas rações são importadas e são feitas, né, compradas exclusivamente para as espécies. Então você tem uma ração específica para girafa, uma ração específica para flamingo, uma ração específica para tamanduá. Que não é daqui, né? Natural. Que vem de fora, né? Isso deve vir para um container? Em container. Um container. Né? Mas a gente também tem empresas nacionais que fazem rações de boa qualidade. Para todos esses Para animais? tamanduá bandeira, por exemplo, né? Que tamanduá sempre foi um mistério, né? Para se alimentar. Sério. Então, umas papas eram desenvolvidas e aí se adaptou para uma ração. Inclusive, essa mesma ração foi utilizada para animais em recuperação nas queimadas no Pantanal. Olha isso. Né? Então, são rações boas, né? E o nosso zootecnista, que é o responsável aqui pelo setor de nutrição, o Lucas, o grupo dele, né, no Paraná, ajudou a desenvolver essa ração de tamanduá. Velho, isso ninguém sabe, tá vendo, velho? A importância das pessoas também na vida dos animais. Aqueles que querem, né? As pessoas que fazem, né, a preparação da alimentação, elas têm um cardápio para cada grupo de animal. Então, tantos animais comem tantas gramas por tanto tempo. A alimentação balanceada diariamente. É um cardápio, diariamente. Esta câmera aqui, onde fica a carne de todos os carnívoros, sobre a temperatura, né? Ele é degelado. Ele tem uma câmera fria, depois você vai numa subcâmera para degelar e depois ele vai direto para lá. Então, assim, separar. Cada um deles aqui sabe exatamente o que cada bicho come, tem o cardápio de cada indivíduo. Cada um tem um horário de alimentação? Tem horário. Então, de manhã são sempre as aves, mais cedo, os pequenos primatas, os carnívoros são sempre no fim do dia, para o hábito crepuscular, né? Então, a gente vai trabalhando nisso. Então, eles fazem toda essa preparação, chega por volta das 2 horas, 3 horas, termina. Tá nas câmeras o que tem que ser distribuído no fim do dia e eles começam a limpeza disso tudo aqui. Limpar isso tudo, as bandejas ficam, olha, está vendo? Aqui ficam as bandejas já em tratamento para amanhã. Depois eles passam naquela outra sala, que é a sala de lavagem, para desinfecção. E tá pronto. Então isso aqui tem que estar limpo no fim do dia para as 6 horas da manhã começar tudo de novo. Isso é de segunda a segunda. Cuidado com a vida, velho. Cuidado com a vida. Aqui é a parte toda a desinfecção das bandejas. Então, eles passam por vários processos, né? As meninas aqui trabalham direto aqui. Tudo bem? Vários processos, deixa isso pronto para amanhã elas voltarem para o fluxo para poder fazer novamente. Porque a higienização é tão importante quanto a alimentação. Muito. Então elas têm que estar desinfetadas. Um alimento ruim no animal aqui vai dar problema, cara. Mas com certeza. Olha aí. Toda a organização. Aqui é o horário de alimentação, O horário da alimentação. Então, por exemplo, esses animais... 3h30, por exemplo... Todos eles. Então, às 3h30, todo esse grupo tem que estar com a alimentação. Todo mundo vai comer 3h30. 2h30, os felinos. Exatamente. Olha lá, 16h30, leões, lobo, pumas, que são os carnívoros, porque tem hábito Final crepuscular. Do dia. Né? E aqui, ó, por exemplo, aqui são do lado é o primeiro a comer do dia. Isso. 6 horas da manhã tá comendo. Por quê? Como primatas como nós fora. comemos cedo, né? É. Então, os pequenos primatas, como vocês viram os micos-leões, na natureza eles saem por volta das 4h30, 5 horas da manhã para caçar. E dormem 4, 5 horas da tarde. Então a gente respeita de manhã cedo, saiu já estão comendo. Que é a hora que o leão tá saindo para comer. E aí a gente respeita exatamente isso, né? Esse fotoperíodo deles, né, para alimentação. Até porque se um dia voltarem para a natureza, muitos deles já tá habituado com exatamente. Vão passar por um processo de acostumar Aquele com que isso. come a ração, provavelmente ele não volta mais. Ou você, por exemplo, as araras que foram soltas também comiam ração. Aí você vai desmamando, digamos, vai tirando até que ela come um alimento vivo e vai embora. Que legal. Isso é todo um processo, né, que tem que ser acompanhado. Lógico de São Paulo. A gente estava falando com a Mara sobre os pinguins, né, cara? A importância de também os pinguins aqui, o porquê dos pinguins. E ela estava falando dessa época agora que acontece uns negócios diferentes. Então, nessa época do ano, principalmente no inverno, né, se aparece com muitos pinguins nas praias brasileiras. Porque os animais, às vezes, ou eles se separam dos grupos, ou por fome e diversas outras questões, acabam parando nas nossas praias. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas resgatando e, às vezes, por não conhecer o manejo, pega e põe ele no gelo. Né? Então, não acontece, mas é falta de conhecimento. Então, se destina para os centros de triagem. Alguns animais são reabilitados e voltam para a natureza
outros às vezes não. E essa população que às vezes não volta é a população fundadora para um projeto de conservação. Então a gente vem para cá. De onde pode vir para cá e outros locais. Então, o que a gente fala sobre os pinguins que ocorrem na nossa costa? Né, que é o pinguim de Magalhães aqui no sul do Brasil. É importante você ter uma população sob cuidados humanos, porque a gente está vendo algumas populações desaparecerem, seja por degelo. A gente viu uma publicação muito interessante que na Patagônia, por a questão do degelo, os cúgaras, os pumas estão predando pinguins. Porque eles acabam o gelo, então eles estão se aproximando, então os pinguins estão sendo acabados. Então a gente precisa reproduzir pinguins e ter a técnica de reprodução para em algum momento a gente ter esse reforço. Entende? Por isso é importante. Tá vendo? Você vê um pinguim na praia, deixa o pinguim. Ou avisa uma autoridade que eles vão recolher o animal. Não pegue, isso. Não tire ele do natural dele ali, beleza? Porque ele pode estar doente, pode estar fraco. Então você chama uma autoridade e aí é um centro de triagem, seja o que for. Algumas vezes tem já alguns locais específicos na costa para atender esses animais. E aí vai resgatá-lo e dar todo o cuidado necessário. Na costa, então, na praia é mais fácil de encontrar as pessoas que já vão ter alguém lá para cuidar. Sim, com certeza. Você tem alguns centros, né, de reabilitação especializados para a fauna marinha e os pinguins entram nisso também e eles são ajudados, então são reabilitados. E um deles é o Zoológico de São Paulo, traz pra cá pra eles cuidarem com tanto amor, velho. Verdade. Aí, ó. Hoje que a gente leva daqui de São Paulo pra Guarulhos, hoje muito sobre o Zoológico de São Paulo. Conhecer mais o zoológico, vamos escolher pra onde a gente vai hoje. Talvez conhecer o zoológico todo, não sei se dá tempo. Mas é só o começo, Red Fox hoje aqui no Zoológico de São Paulo.